Olá pessoal, meu nome é William, sou professor e programador de softwares. Esse vídeo tem o propósito de mostrar como é fácil e rápido você criar API RESTful com duas tecnologias diferentes, uma sendo utilizando o framework Spring da linguagem de programação Java e a outra sendo com o framework Laravel da linguagem de programação PHP. E também como é fácil consumir essas APIs construídas com essas tecnologias utilizando o famoso framework Angular do Google, tá? Esse vídeo não tem intenção de ensinar passo a passo, tá, de como construir o front e o back-end, e sim mostrar de forma bem rápida como foi feito, só para esclarecer para quem tem dúvida se deve ou não estudar essas tecnologias, principalmente quem está trabalhando com tecnologias muito antigas, defasadas e tudo mais, se vale a pena aprender essas novas tecnologias, para dar uma comparada aí também o quanto de tempo você gasta e quanto de código você escreve com essas tecnologias mais arcaicas e quanto você escreveria utilizando aí tecnologias poderosas aí como o Spring, o Laravel, o Angular, que tem recursos aí muito interessantes, além, é claro, de poder criar APIs que vai poder integrar diferentes aplicações, né? Então vamos começar aqui com o Spring, tá? Consumir a API do Spring. O Spring Boot já foi inicializado aqui, tá? Então vamos... Deixa eu só trocar a porta aqui, a porta, porque eu deixei habilitado a porta do Laravel, tá? Então vamos colocar aqui a porta do Spring. Então, ó, essa primeira aqui vai ser do Spring, tá? Roda na porta 80 do /Linux. Essa aqui vai ser do Laravel, tá? Roda na porta 8000 /API. Beleza. Feita essa alteração, agora sim eu posso começar o teste com o Spring aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui um nome qualquer. Vou inserir um RA qualquer. Vou colocar esses dados aqui bem rápido para a gente não perder tempo, tá? Filiação Maria. Esse também. Vou colocar salvar aqui. E beleza, já salvou. A gente tem uma base de dados aqui essa aqui é do Laravel, essa aqui é do Spring. Ó, já está aqui, né? Assim como a gente viu na tela, né? Não poderia ser diferente. Está aqui no MySQL, na nossa base de dados. Então, beleza, o Spring já persistiu esse dado aqui que a gente inseriu nesse formulário Angular e já listou aqui pra gente. Vamos colocar aqui um outro, pode ser assim, Guilherme de Souza, Gerson de Souza, qualquer RA, qualquer CPF. Você vai conferir aqui se está gravando, beleza, está gravando. Qualquer RA, qualquer CPF, filiação, Joana Dark. Vamos salvar. Ó, todas as operações, né, de CRUD, é claro, cadastro, listagem, pesquisa e tudo mais, sem dar refresh na página, né, pois são requisições Ajax feitas no Angular, ok? Então vamos ver aqui se a gente consegue alterar um registro. Ele carregou aqui pra gente, né? Vamos colocar aqui Flávio Guerreiro. Eu não tenho muita criatividade para nome. Vou colocar qualquer CPF aqui, só para a gente ver. Ao invés de Joana Dark, vamos colocar Maite Soares, sei lá, qualquer nome. Vamos ver se altera o Gerson ali. Perfeito, alterou para Flávio Guerreiro. Vamos fazer uma pesquisa lá no back-end. Eu coloquei o where sem o like, tá? Então vou colocar a palavra completa aqui. Pesquisou Flávio, o William dos Reis. Pesquisou também. Se a gente não colocar nada, ele pesquisa todos. Excelente. Tá? Então funcionou as 4 operações. Ah, tá faltando a exclusão, né? Então vamos excluir aqui. Não coloquei um modal para confirmar, tá? Só para ficar até mais rápido aqui pra gente. Então beleza. As 4 operações aqui no Spring. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar então o Spring, tá? O Spring já cumpriu o seu papel.
nesse vídeo. Beleza, parei. Pode ver que vai até sumir esse registro daí. Ok. Vamos então startar a nossa API aqui do Laravel, ok? Vou levantar ela aqui, PHP Artisan Serve. Levantou aqui na porta 8000, como eu havia dito, portanto eu tenho que vir aqui na minha aplicação, né? Vou comentar aqui o endpoint do Spring. Comentando aqui o endpoint do Spring, que é esse aqui de cima, e descomentando o endpoint aqui desse barra API que é do Laravel, ok? Da porta 8000 que a gente viu lá. Então estou salvando aqui. Ótimo. Então beleza. Vamos inserir aqui um outro agora, tipo Thiago da Silva. Lembrando, ó, olha que interessante. A gente tem aqui. Isso aqui está desatualizado. Tá, isso aqui é do Spring, ok? William Reis. Que estava aparecendo lá. Ó, aqui esse é o banco de dados, tá? Só para não confundir. Esse é o banco de dados, ó, Hibernate Sequência, API Alunos do Spring. Esse é o banco de dados do Laravel, tá? Tá vazio. Vou colocar aqui Thiago Silva, colocar qualquer RA, qualquer MEC, qualquer CPF, Nair, Belo, qualquer nome. Vou salvar para ver se está funcionando. Beleza, cadastrou. Vamos, ó, pode ver que são bancos de dados diferentes. Eu coloquei até aqui para ficar bem claro pra gente, tá? Ó, bancos de dados diferentes, tá? Então beleza, aqui o Laravel já conseguiu fazer um insert também. Vamos inserir outro. José Calvino, qualquer RA aqui, qualquer MEC, qualquer CPF, filho de Samara Segovia. Sou péssimo para nome. Vamos dar um salvar aqui. Beleza, salvou. Vamos alterar esse cara aqui. Vamos alterar o primeiro agora. Colocar o Wellington Machado. Escrevi até errado aqui, né? Os Wellingtons aí vai ficar. Vou colocar um nome mais fácil. Almico Wilson Machado. Eu falo que para nome eu sou federal, viu? Vou colocar aqui que a mãe dele é Aparecida Santos. Vamos ver se vai alterar o Thiago, salvar. Beleza, Wilson Machado. Se a gente quiser, vamos fazer a pesquisa, né? Claro, antes de excluir. Senão a gente não vai ter dois, né, para fazer a pesquisa. José Calvino, Wilson Machado, olha isso. Wilson Machado. Tá aqui os dois, beleza? Se a gente não colocar nenhum. Se a gente quiser excluir aqui o primeiro agora. Maravilha, então as duas APIs fazem exatamente a mesma coisa, como vocês viram. Fazem a inserção, a alteração, exclusão e a listagem de dados, tá? As 4 operações básicas aí do famoso CRUD, tanto a API com Spring quanto a API com o Laravel. Agora vamos então, deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aqui, uma explicação bem rápida como ficou o código tanto no front quanto no back-end. Então vamos começar aqui então. Vamos começar com o back-end, tá? Mais fácil aqui para estar explicando. No Java com o Spring, a única coisa que eu fiz é fazer uma anotação aqui do REST Controller, né, para o nosso aluno controller. Habilitei o CORS aqui, porta 4200, que é onde roda por padrão as aplicações Angular. Mapeei aqui /alunos e fiz a injeção de dependência do aluno repository, que é esse cara aqui, tá? Que está estendendo do JPA repository. Essa injeção de dependência desse repositório aqui
é muito interessante porque nos fornecem métodos no Spring aqui bem bacanas. Um desses métodos é o findAll, que está aqui dentro desse mapeamento aqui do /listar, chamando o método listAlunos. Então ele vai retornar o aluno repository findAll. Esse findAll vem desse método aqui do nosso repositório, tá? Do Spring. Tá? Então não precisa escrever nada de SQL, com apenas uma linha a gente retorna todos os dados. O cadastrar, a gente coloca o retorno, né? Aqui a gente retornou uma lista de alunos, aqui a gente está retornando a nossa entidade de aluno. Essa entidade de aluno está aqui, tá mapeada aqui com @entity, para o JPA saber que é uma entidade do nosso banco de dados, beleza? Então aqui retorna o aluno repository, o método save, tá? Aí eu passo o objeto que eu recebi aqui através do request body. Esse request body ele pega tudo que vem do corpo, tá? Como eu estou mandando requisições HTTP lá do front-end do Angular, eu consigo recuperar através do request body aqui no Spring, tá? Aí eu, da minha entidade de aluno, o objeto aluno eu mando ele salvar aqui. Aí o deletar que deleta aluno é similar, tá? Eu utilizei post também, você pode utilizar outro verbo HTTP como delete, enfim. O objeto aluno que eu passo através do método delete, ele já vai excluir pra gente, tá? E o pesquisar retorna uma lista de alunos também, como o listar, né? Aí a mesma coisa, request body, só que agora ao invés de pegar o objeto aluno, né, mapeando a classe aluno, ele pega aqui uma string nome, né, que a gente vai enviar só de um campo lá, não um objeto. Aí eu crio esse método aqui, eu criei, tá, faz by nome, tá, pode ver que tá até em português, passando essa string nome. E aí aqui no repositório eu tive que fazer a assinatura desse método, tá? Então, uma lista de aluno que tem o faz by nome, string nome. Então, o Spring tem inteligência aqui de fazer o where e tudo mais de forma automática, aqui, vamos dizer, sem a gente precisar escrever nenhum SQL. Ótimo. Você deve estar me perguntando por que não tem o método alterar. Bom, o Spring, mais uma vez, mostrando que é inteligente, ele sabe que quando o objeto vir com ID, ele sabe que é para fazer update naquele registro, tá? E não inserir um novo registro. Então aqui basicamente eu nem precisei fazer um método para alterar. Tudo bem? Deixa eu só ver quanto tempo está de vídeo, 12 minutos, excelente. Como que ficou no back-end da nossa API construída agora com o Laravel no PHP? O Laravel, diferentemente ali do Spring, ao invés de ele fazer o mapeamento direto no controle, ele tem um arquivo específico para isso, tá? Então aqui no /listar, aí eu coloco o uso, está dizendo qual controller que ele vai utilizar, e o arroba, separado por arroba, a gente coloca o nome do método, tá? Então vou mostrar todo o mapeamento aqui para vocês, tá? Desse arquivo api.php, aqui no Laravel. Então /listar, aluno controle, listar aluno, cadastrar, aluno controle, cadastrar aluno, deletar, aluno controle, deleta aluno, pesquisar, aluno controle, pesquisa aluno, tá? Então o mapeamento aqui dos 4 métodos. Como que fica o nosso controller então, tá? Eu gosto de utilizar esse FacesDB aqui, tá? Do Laravel. Existem N maneiras de você fazer purge aqui no Laravel, até fica a seu gosto aí, você pode fazer diferente, tá? Então aqui eu só faço a assinatura da tabela, tá? E utilizo o método get, é como se fosse o findAll lá do Spring, faz a mesma coisa. E com 2 linhas de código eu já pego todos os registros. Aliás, com uma linha eu pego os registros e com uma outra eu faço um encode do JSON lá para o front-end, tá? Passando o objeto alunos. O cadastrar eu utilizo aqui uma injeção de dependência também. Olha só a injeção de dependência, como que ela é muito bacana. Tanto lá no Spring quanto aqui no Laravel, ele faz coisas incríveis, né? Que a gente não precisa escrever quase nada de código. Então injeta a independência aqui do request, tá?
que é o que vai vir lá do front-end, da requisição HTTP do front-end. Bom, com o request, eu consigo então utilizar o método aqui do Laravel getContent, tá? Eu passo um true aqui para transformar em array, beleza? Eu verifico se tem ID, vou mandar alterar, tá? Update. Não tem ID, vou fazer um insert getID. Esse método, ele já retorna o ID do registro, caso a gente precisasse utilizar alguma loja de programação aqui posteriormente, beleza? Ótimo. O deleta, mesma coisa, na injeção de dependência do request aqui, faz um getContent, pega o ID e deleta onde o ID é igual a ID. Beleza, pesquisar, ele, mesma coisa, request, getContent, pesquisar, onde o nome, DBT, né, aluno, onde o nome é igual a pesquisar e retorna o objeto. Muito fácil. Vamos contar quantas linhas de código? O meu controle da minha API do PHP no Laravel utilizou 61 linhas de código, sendo que algumas aqui são dos imports, né? E algumas da classe, tá? Ou seja, 4 operações, né? 5 se a gente for contar que o listar está 2 tipos de listagem, né? Uma com filtro e uma sem filtro. A gente utilizou somente 61 linhas de código. Vamos ver no Spring. No Spring a gente utilizou menos ainda, a gente utilizou 47, tá? Então, só para você ver como a gente utiliza pouco código para fazer essas rotinas básicas aí que a gente utiliza o tempo todo, né? Que é os famosos CRUD nos nossos sistemas. Beleza? Tendo visto o back-end tanto do Spring quanto do Laravel, vamos agora então com uma explicação rápida como que a gente consumiu essas APIs aqui no Angular, tá? O Angular trabalha, para quem não conhece o framework ainda, trabalha com o conceito de componentes, onde um componente é ligado a um template, tá? Nesse template eu criei um formulário, tá? Não cabe muito explicar aqui, é input só, input com o ZNG Model aqui, tá? E a chave para enviar é que eu criei, existem várias formas também de você fazer isso aqui no Angular, tá? É uma forma bem simples aqui que eu achei que ia ser fácil para explicar. Cria uma assinatura de variável local e eu passo ela aqui e eu consigo receber aqui, ó, no método cadastrar esse valor, tudo bem? E aí o que vai acontecer com esse valor aqui? Eu chamo um serviço, tá? Que nesse serviço, esse serviço é chamado aluno service, tá? É recomendável que a gente não faça requisições HTTP no componente, tá? E sim no service. Por isso que a gente chama um serviço, tá? Que aí tem um método com o mesmo nome aqui. E aí eu passo o meu formulário com os valores, tá? Aí esse subscribe aqui eu não vou citar, tá? É um pouquinho mais complexo para entender. Mas assim, ele consegue reagir a mudanças depois, tá? Aí eu só faço um reset aqui no formulário e chamo o método listar, tá? Vamos ver como é que está esse cadastrar aqui no service, tá? Aqui são os URLs, né? Eu já havia mostrado. Lembrando que a gente vai fazer requisição HTTP, a gente precisa do HTTP client, tá? Eu fiz mais uma vez injeção de dependência. Nas 3 tecnologias a gente fez injeção de dependência. No Spring, onde a gente fez a injeção de dependência do repositório. No Laravel, quando a gente fez injeção de dependência lá do request. E aqui no Angular, injeção de dependência do HTTP client, tá? E a gente faz muita injeção de dependência aqui no Angular, tá? Facilita bastante. Então, beleza. Então, a gente pode utilizar aqui, ó, ele recebe aqui, né, o parâmetro. A gente utiliza aqui o HTTP, verbo post, passa nosso URL e o endpoint que a gente vai acessar. E como parâmetro, a gente passa o data aqui, ele já vai entender que é um JSON e não precisa de mais nada, tá? O listar. Agora eu vou do serviço pro HTML, para diferenciar um pouco a explicação. A gente retorna aqui um get de qualquer tipo de dados, tá? Você pode tipar se você quiser à vontade, chamando o método listar. Quem está chamando esse método listar do serviço é esse cara aqui. Eu criei um observable, tá? Para ficar mais fácil.
Aí eu chamo o serviço listar, tá? Para mim não precisar fazer o subscribe aqui, tá? Lembrando que como a gente fez então como um observable, a gente precisa utilizar o pape async aqui, tá? Para a gente delegar então para o Angular as nossas inscrições e desinscrições. Aqui ó, pape async, então do alunos, né? Nosso objeto aqui. A gente faz um simples ng for aqui, muito fácil, e com a interpolação do Angular a gente escreve os nossos atributos, tá? Bem tranquilo aqui, tá? Então a gente tem ó, aqui o alterar, clicando no alterar, o que a gente precisa fazer? Só passar o objeto aluno, tá? Você pode fazer de outras formas, eu prefiro dessa forma, para carregar os dados. Aí eu passo o TISAluno, aluno. Como que ele sabe que como que ele vai preencher só com isso, só com uma linha de código? O formulário. Lembrando que aqui é só para preencher o formulário, tá? Ele sabe por causa do QA Database. Uma vez que eu tenho o meu aluno aqui, no meu componente, o meu ng model de formulário, tendo o objeto aluno, ele já vai, tá? Então, aqui, ó. O bind ng model aluno ponto e os atributos. Então ele recebendo aqui com apenas uma linha de código, a gente carrega o formulário. Beleza, aí você, a lógica está lá no back-end, né? O Spring ele sabe que tem um ID, então ele já altera. E o Laravel aqui eu criei essa pequena lógica aqui, tá? Dá para fazer de forma melhor no Laravel também, tá? Mas voltando ao front-end, para a gente não perder o foco aqui. O deletar é muito simples também. Aqui na listagem a gente passa o mesmo objeto, aluno. Aí a gente pega ele aqui, chama o aluno service deletar. Aluno service deletar faz um post. E pronto, fim de papo, tá? O back-end faz o delete. Perdão, é aqui, tá? O método de baixo. Deletar. E o pesquisar, muito simples também. Aqui o clique do pesquisar. Ele tem esse ng model pesquisar. Então vai vir aqui em pesquisar aluno. Se existiu pesquisar, né? Ou seja, se preencheu o input, ele vai fazer esse pesquisar com filtro. Senão ele só chama listar, tá? Então, mais uma vez, o nosso observable recebe o TISAluno service, só que dessa vez com o método pesquisar passando o valor que veio lá do input pesquisar. E aqui o aluno service, então, recebe esse dado, faz um post na URL com endpoint pesquisar. Beleza? Eu vou encerrar por aqui, já ficou muito longo o vídeo, tá? Esse vídeo não tem intenção de explicar com detalhes. O processo é mais para exemplificar aqui como é fácil criar esse processo de API RESTful com essas três tecnologias, né? A API no back-end sendo ou Spring com Java ou Laravel com PHP, e para consumir consumir essas APIs utilizando o Angular, tá? O quanto a gente gastaria de linha de código. Ó, pode ver que o serviço aqui também no front-end tem 37 linhas e o componente tem 67 linhas, tá? Então tanto no front quanto no back-end, independente do back-end ser Java ou com Spring ou PHP com Laravel, quanto o front-end com o Angular, a gente escreveu muito pouco código para fazer operações aí que em tecnologias mais antigas a gente utilizaria muito código. Então é isso, muito obrigado pela paciência de ter acompanhado até aqui.